experiência administrativa culpada é a professora Eliane. Quando eu voltei de uma segunda ida aos Estados Unidos, que eu tinha ido logo depois de formado para o NIH, e em 91 eu fiz um ano sabático lá em Seattle com o Steve Reed, que tinha voltado para os Estados Unidos, e trabalhamos juntos. Aí foi a descrição do efeito TGF-beta, foi nessa época, etc. Aí quando eu voltei, a professora Eliane tinha assumido a reitoria, eu estava assumindo a reitoria, e ela me convidou para ser pró-reitor de pesquisa. Então eu comecei a mexer com essa coisa e eu notei que eu gostava disso também, que pesquisa eu descobri antes, a administração não tinha a menor ideia por que ela tinha me chamado, mas assim, eu resolvi aceitar, e isso acabou notando que eu gostava também dessa parte de administração. Então, pouco tempo depois, eu não me lembro aí a questão das datas, mas pouco tempo depois eu acabei também assumindo a direção da Faculdade de Medicina. E antes de acabar o mandato na direção da faculdade, foi que eu fui para o CNPq, para a Diretoria de Ciências da Vida, né, na gestão de Ernei, que foi uma gestão muito marcante no CNPq do ponto de vista de resgatar uma imagem do CNPq que não estava muito boa do ponto de vista do funcionamento como agência, etc. Então essa foi uma experiência assim, muito interessante, porque diferente de uma experiência local na UFBA, que também, lógico, não só me ensinou muito, como eu acho que foi uma das coisas que fez com que Ernei imaginasse que eu tinha um pouco mais experiência até do que eu tinha mesmo, né, para ir para o CNPq. Não, a ideia é um pouco essa, quer dizer, como eu já estava fazendo atividade administrativa, isso faz com que as pessoas lhe vejam, né, também nesse campo. Então, nós tivemos esses 4 anos lá no CNPq, que foram anos muito intensos, com muita mudança na agência. E depois eu acabei voltando, né, naquele aspecto de vice-presidência, diretoria de cooperação institucional, e que, na verdade, eu aceitei porque era outro desafio. Voltar para a mesma diretoria não seria mais tão interessante, mas era um outro desafio, era cooperação institucional, não era mais aquela relação diretamente com o financiamento aos pesquisadores, mas era como a agência se relaciona com instituições, tanto nacionais quanto institucionais. E eu tive, justamente nesse período, a possibilidade de estar à frente, dentro da diretoria do CNPq, evidentemente com a presidência de Glaucio, no programa Ciência Sem Fronteiras, que foi um programa extremamente importante do ponto de vista da recuperação, de uma inserção internacional da ciência brasileira, agora em crise, mas isso não acaba o mérito do programa. É lógico que, como qualquer iniciativa desse tipo, há pontos que precisariam ser melhorados, todos nós sabemos disso, mas é um programa que tem um impacto muito grande. Só para dar uma ideia, os números do Ciência Sem Fronteira, que muita gente acha exagerados, eles, na verdade, são muito similares ao número de bolsistas que o Brasil tinha na década de 70, comparado com o tamanho da comunidade. Então, na verdade, a década de 70 foi uma década que muitos brasileiros foram para o exterior, e quase todos, as lideranças hoje que estão em administração de ciência no Brasil, todos eles tiveram a oportunidade de ir para o exterior naquela época de 70. E corrigindo o tamanho da comunidade científica de 70 até 2010, 11, é mais ou menos, a proporção não é tão diferente em relação à década de 70. Então, nós estávamos recuperando um tempo em que o Brasil ficou muito isolado, muito ilha nesse processo. Então, isso foi, lógico, também um outro aprendizado tremendo para mim do ponto de vista dessas relações, e foram também experiências muito gratificantes no relacionamento com as FAPs. Isso é um aspecto que evoluiu muito, o apoio estadual à ciência e tecnologia no Brasil, ditando suas pautas principais, onde é que estão os elementos mais importantes para cada estado, como é que você tem que modular a política mesmo de capacitação de pessoal para as necessidades do Estado. Então, uma agência federal que começa a ver não como o Brasil todo igual, mas realmente a pensar que o Brasil é muito diferente e que uma política única não vai atender a todos. Tem que, na verdade, ter modulações dessa política e principalmente dos mecanismos de operação da política em cada estado. Então, eu acho que foram muitas experiências interessantes. Eu voltei do CNPq por razões pessoais e familiares, e acabei pouco tempo depois assumindo a Fiocruz Bahia. Então, que também é uma experiência diferente. A minha experiência na instituição assim, estadual era com a UFBA, que é uma universidade,
E a Fiocruz, embora ela se pareça com a universidade do ponto de vista de produção de conhecimento, ela é um órgão bastante diferente. Ela é um órgão do Ministério da Saúde, cuja missão clara é capacitação em ciência e tecnologia para o SUS, fornecer conhecimento para o Sistema Único de Saúde. Então, claramente nesse período a gente foi vendo cada vez mais a necessidade de entender mesmo os problemas do Brasil. Fazer ciência não é só resolver grandes problemas na ponta, isso faz parte da ciência, isso é o que normalmente atrai mesmo o cientista. Mas cada vez mais a gente vê que precisa mexer em outras coisas para que essa ciência chegue mesmo a resolver problemas. O Brasil é hoje o país no mundo que mais produz pesquisa em leishmaniose, mais do que os Estados Unidos. Passamos os Estados Unidos há alguns anos então, de número de papers e etc. E, no entanto, a leishmaniose continua se espalhando no Brasil e continua com o mesmo tratamento de muitos anos atrás. Então, lógico que essas coisas estão ligadas. Não melhorou porque ainda a gente não conhece o suficiente da doença para intervir. Mas a gente precisa ter um outro foco também. O que é que a gente precisa fazer em termos de serviço, em termos de combinação de drogas, coisas menos sofisticadas cientificamente, mas que podem trazer um benefício para o paciente enquanto a gente não avança o conhecimento a ponto disso ter um reflexo importante. Então agora, entre as unidades regionais da Fiocruz, nós estamos com um projeto que é exatamente isso, começar a melhorar o tratamento mesmo antes da gente entender mais os mecanismos sofisticados da resistência da leishmaniose. Então esse é um estudo que, de novo, está sendo liderado pela Fiocruz, mas envolve universidades, envolve parceiros, não é um projeto com nenhum tipo de isolamento da Fiocruz em relação a outras instituições. E ao assumir aqui também a Fiocruz Bahia, eu tive a sorte de que a gente mudou um pouco de ser um centro de pesquisa para ser um instituto, que não é só pesquisa mais. Então nós começamos a explorar outras possibilidades, inclusive estamos colaborando com a Fundação Estadual do Programa de Saúde da Família para justamente melhorar essa residência multiprofissional em saúde da família, quer dizer, ampliando um foco da a Fiocruz nacionalmente sempre teve uma medicina social mais forte, mas aqui na Bahia era um centro de pesquisa mesmo biomédica. Então tentando realmente avançar em outros temas que tenham efeito em uma outra área, além da saúde, que é o nosso foco como órgão do Ministério da Saúde, mas o outro foco, onde também tem uma debilidade muito grande, que reflete na ciência e tecnologia, é a educação, e principalmente a educação para ciências. Então nós estamos já na segunda edição de um programa que é um programa de capacitação, uma especialização para professores de ciências do ensino médio. Então, biociências e saúde no ensino médio. A primeira edição foi uma edição concentrada, tipo piloto, com poucos professores, mas que atingem vários alunos. E agora estamos numa discussão avançada com a Secretaria da Educação da Bahia para a gente fazer isso modularmente, uma fase com ensino à distância, que atinja muito mais professores, e uma fase, a partir dessa primeira, que a gente teria uma capacitação para especialização e eventualmente um mestrado profissional para professores que vão fazer multiplicação do ensino em ciências. Então, a nossa ideia é manter o Instituto como um forte produtor de conhecimento. A gente tem índices bons aqui do ponto de vista de produção por pesquisador. A gente tem mais da metade dos nossos pesquisadores bolsistas de produtividade científica do CNPq, mas começar, na verdade, a atingir também outros campos que a gente não atingia antes, quer dizer, manter a excelência na pesquisa, mas começar a contribuir com outros aspectos que vão levar a um suporte maior também da pesquisa. Se a gente melhorar a educação para a ciência, se a gente começar a atingir a população de uma forma de educação de saúde básica, atenção básica de saúde, isso tem um efeito em ciência que a gente pode, com certeza, garantir que em poucos anos vai estar muito melhor o nosso quadro com a mesma ciência sendo produzida. No caso do curso de Biociências, nós temos uma associação extremamente forte com os professores da Faculdade de Educação na UFBA, a Escola de Educação. O Charbel é o nosso grande parceiro nesse projeto e, na verdade, o projeto é um projeto misto Fiocruz-UFBA, na verdade, isso é extremamente importante. No caso do Programa de Saúde da Família, evidentemente que isso é mais com o governo do Estado, mas
não é algo que seja só Fiocruz. Quer dizer, eu acho que eu acho que é uma das marcas da Fiocruz. Ela, na verdade, nunca tenta ficar sozinha em programas. Eu acho que esse é um aspecto institucional importante. Então, aqui o nosso centro tem uma ligação extremamente forte com a UFBA, né? Todos nós nos derivamos aqui de um departamento da UFBA. Então, a gente não sabe distinguir bem exatamente onde acaba a Fiocruz e onde começa a UFBA. Tem uma relação muito forte aqui no centro.